Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento gelado soprava pelas ruas estreitas de Chicago, fazendo os postes de luz tremerem e fazendo os transeuntes se apressarem. No frio do inverno, a maioria dos moradores corria para suas casas ou carros, ignorando o mundo ao redor. Mas não Maya Johnson. Aos 11 anos, ela já havia aprendido que a gentileza não era determinada pela idade ou força, mas pelo coração. Maya segurava cuidadosamente seu saquinho de pão e suco de maçã, comprados com a modesta mesada que sua mãe, Angela, lhe dera. Caminhava calmamente depois da escola, observando os rostos atarefados e as vitrines iluminadas, quando seu olhar pousou em um homem sentado em um banco, encolhido como uma bola, tremendo sob um cobertor velho. Seu rosto, marcado pelos anos e pelo cansaço, exalava solidão. Sem hesitar, Maya se aproximou. "Olá, você quer meu sanduíche?" perguntou ela com uma voz tímida, mas determinada. O homem olhou para cima surpreso, e então um leve sorriso surgiu em seus lábios. "Obrigado, de verdade", murmurou ele, tocado pelo gesto simples mas sincero. Maya sentiu um calor especial invadir seu coração. Para ela, compartilhar o que se tinha era a coisa mais natural do mundo. Ela não imaginava que esse simples ato desencadearia uma série de eventos inesperados. No dia seguinte, a polícia bateria à sua porta, e sua vida pacífica com a mãe seria mergulhada em um turbilhão de medo, incompreensão e revelações. Naquela noite, Maya voltou para casa, alegre e sorridente, sem saber que sua gentileza havia acabado de plantar as primeiras sementes de uma aventura que mudaria sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Na manhã seguinte, o sol lutava para romper as nuvens cinzentas que pairavam sobre Chicago. No pequeno apartamento da família Johnson, o cheiro de café quente e torrada pairava no ar. Maya, ainda enrolada no casaco, contou animada e orgulhosamente à mãe, Angela, o que havia feito no dia anterior. "Mãe, eu dei meu sanduíche para aquele homem no banco. Ele estava com tanto frio, e ele disse obrigada." Maya exclamou com os olhos brilhando. Angela sorriu, acariciando gentilmente os cabelos da filha. "É maravilhoso, querida, pensar nos outros. Mas lembre-se, nem todo mundo tem boas intenções. Você deve sempre ser cautelosa." Maya assentiu, mas um sentimento de orgulho e aconchego a invadiu. Ela sabia que tinha feito a coisa certa. Para ela, doar um pouco de si a alguém necessitado era a coisa mais natural do mundo. Na escola, ela compartilhou a história com as amigas, mas algumas a encararam com ceticismo. "Você não sabe para quem está dando seu sanduíche, Maya, e se for perigoso", disse uma colega. Maya franziu a testa, mas permaneceu firme. "Fiz isso para ajudar alguém, não para me meter em encrenca." De volta a casa, Angela observava a filha brincar na sala de estar. Ela sabia que Maya tinha um coração puro e generoso, mas já tinha a sensação de que aquele simples ato de gentileza atrairia mais atenção do que ela jamais imaginara. E ela estava certa. Naquela noite, antes mesmo de Maya terminar a lição de casa, uma batida forte soou no apartamento. Angela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem poderia estar batendo a porta a essa hora? O som de batidas ecoou novamente, mais alto desta vez, assustando Maya. Seu coração batia forte enquanto ela se aproximava da mãe. Angela, franzindo a testa, caminhou em direção à porta, tentando manter a calma. "Quem é a esta hora?" ela perguntou firmemente. "Polícia", uma voz profunda respondeu atrás da porta. Angela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O medo invadiu-lhe a mente. Ela não esperava por aquilo. Cautelosamente, abriu a porta. 2 policiais estavam ali com os rostos sérios. Um deles, o sargento Daniels, mantinha a expressão séria. "Bom dia, senhora Johnson. Temos algumas perguntas sobre um incidente que ocorreu ontem à noite", anunciou ele. Maya, que estava parada timidamente atrás da mãe, sentiu um nó de medo se formar na garganta. "Um incidente", sussurrou ela. Angela sentiu raiva e desconfiança crescerem dentro dela. "O que você quer dizer com isso?" "Minha filha não fez nada de errado", disse ela, instintivamente protegendo Maya. O sargento Daniels observou a garota por um momento e continuou. "Estamos investigando um homem chamado Marcus Lee. Ele teria tido contato com sua filha ontem à noite. Precisamos saber exatamente o que aconteceu." Maya piscou, confusa. Ela não entendia por que dividir um sanduíche podia causar tantos problemas. "Mas, eu acabei de alimentá-lo", murmurou. Angela sentiu o coração afundar. O que ela temia estava acontecendo. Um simples ato de gentileza agora estava atraindo a atenção da polícia. Ela respirou fundo e disse com firmeza: "Marcus Lee? Sim, minha filha deu a refeição para ele, mas ele não fez nada de errado."
Foi apenas um gesto humano. O sargento Daniels anotou algo em seu caderno, com a expressão séria. A situação, que começara como um ato simples e inocente, estava começando a se transformar em um mistério perturbador para Maya e sua mãe. O sargento Daniels e seu colega convidaram Angela e Maya para se sentarem na sala de estar, com seus olhares sérios percorrendo o pequeno cômodo. Maya, apertando a mão da mãe, sentiu o medo crescer. Ela não entendia por que um simples ato de gentileza poderia colocá-las em tal situação. Precisamos saber exatamente o que aconteceu ontem à noite, começou Daniels. Sua filha conheceu esse homem voluntariamente? Ela teve algum contato com ele além do que você já nos contou? Angela se endireitou com um tom firme e protetor. Meu marido não está mais aqui para me apoiar, mas estou lhe dizendo claramente, minha filha não fez nada de errado. Ela só deu um sanduíche para alguém necessitado. Maya, com a voz trêmula, acrescentou, eu só queria ajudá-lo. Ele estava com fome e frio. Daniels anotou algo em seu caderno, franzindo a testa levemente. Não questionamos a boa vontade da sua filha. No entanto, este homem está ligado a alguns casos que estamos investigando. Precisamos verificar todos os fatos. Angela sentiu a tensão aumentar. Ela sabia que Marcos, o homem a quem Maya lhe dera a refeição, já havia sido acusado de pequenos crimes no passado, mas nunca fora condenado. Sentiu uma raiva fria crescer dentro de si diante do que considerava uma injustiça. Não se pode culpar uma criança por um ato de bondade, disse ela com firmeza. Se quiser entender, investigue o próprio homem, não minha filha. Daniels olhou para ela com uma expressão que misturava constrangimento e surpresa. Parecia que ele não esperava uma resposta tão direta de uma mãe diante da polícia. Maya, apesar do medo, sentiu uma onda de coragem tomar conta dela ao ver a mãe defendê-la com tanta veemência. Aquele simples interrogatório revelou uma verdade perturbadora. Às vezes, até os atos mais inocentes podem atrair a atenção daqueles que não enxergam a bondade como ela é. E naquela noite Maya e sua mãe descobririam que suas ações haviam exposto injustiças muito maiores do que poderiam imaginar. Após o interrogatório, Angela sentou-se à mesa da cozinha com um olhar pensativo. Maya, em silêncio, pressentiu que algo mais sério estava acontecendo. Ela não entendia por que dar um sanduíche a um homem poderia causar tanta comoção. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente surgiu entre as nuvens cinzentas de Chicago, Angela decidiu pesquisar informações sobre Marcus Lee. Ela abriu o computador e começou a digitar o nome dele. Rapidamente encontrou vários artigos de jornal e boletins policiais. Para sua surpresa, Marcus havia sido acusado diversas vezes de pequenos crimes, furtos, brigas de rua. Mas todos os registros mostravam que as provas eram frágeis ou que as acusações haviam sido retiradas. Algumas das queixas até pareciam questionáveis, e Angela sentiu um arrepio na espinha. É injusto, ela sussurrou. Tudo que minha filha fez foi ajudá-lo. E agora a polícia está interessada nela porque esse homem tem um passado complicado. Maya, curiosa mas preocupada, aproximou-se. Mãe, ele é perigoso? Angela balançou a cabeça. Não, querida. Não é isso que eu vejo. Marcus é apenas um homem que teve experiências ruins e foi incompreendido pela sociedade. Ele está com frio ou com fome, e tudo que ganhou foi o seu sanduíche. À medida que investigava mais a fundo, Angela também descobriu que Marcus era frequentemente vítima de discriminação e injustiça. Policiais costumavam vigiá-lo sem motivo aparente. Foi um choque para ela. Um simples ato de gentileza de Maya acabará de expor um sistema injusto e tendencioso. Angela sentiu a raiva e a determinação crescerem dentro dela. Ela sabia que agora proteger a filha e defender Marcus não seria apenas uma escolha moral, mas uma luta necessária contra a injustiça. Naquele dia Maya compreendeu, mesmo sem compreender totalmente, que seu gesto tivera um impacto maior do que ela poderia imaginar, e sentiu uma nova força dentro de si, a força para continuar fazendo o bem, mesmo diante de obstáculos inesperados. Poucos dias se passaram desde o incidente com Marcus Lee quando a história começou a circular na vizinhança. Os vizinhos, intrigados com a visita da polícia à casa dos Johnsons, cochichavam em voz baixa do lado de fora das portas e nas esquinas. Você ouviu? A polícia foi até a casa daquela garotinha. Sim, aparentemente ela deu algo a um homem necessitado, e agora ele é procurado. Maya ouvia esses sussurros na escola e na rua. Alguns colegas a olhavam com admiração, outros com desconfiança. Ela sentia uma mistura de orgulho e incompreensão. Ela só tinha feito o que achava certo, mas, de repente, seu gesto inocente se tornou o centro das atenções de toda a vizinhança. Angela, por outro lado, via as coisas de forma diferente. Cada sussurro a colocava em alerta.
Ela sabia que boatos podiam se transformar em calúnias e temia que Maya fosse julgada injustamente por um ato puramente altruísta. Precisamos ser cautelosas, minha filha. As pessoas falam rápido e muitas vezes sem perceber. Nesse contexto, algumas almas bondosas da vizinhança vieram apoiar Maya e sua mãe, elogiando a coragem e a generosidade da menina. Outros, influenciados pelo medo ou pela desconfiança, começaram a imaginar histórias exageradas, transformando o simples gesto de Maya em um suposto escândalo. Enquanto isso, Marcus Lee, sem saber que a atenção da mídia e dos vizinhos havia chegado à família Johnson, continuou a sobreviver nas ruas frias de Chicago. Mas graças a Maya sua situação logo mudaria. As pessoas decidiram ajudá-lo após saberem de seu encontro com a menina. Essa mistura de apoio, curiosidade e desconfiança levantou uma questão que pesava sobre Angela. Até onde essa história inocente iria? E mais importante, quanto tempo levaria para a verdade vir à tona, revelando a bondade de Maya e a injustiça de Marcus? Enquanto os boatos continuavam a circular pela vizinhança, Angela sentiu que precisava de ajuda para proteger a filha e esclarecer a situação. Ela contatou um velho amigo da família, Jonathan Price, um advogado pro bono conhecido por defender os mais vulneráveis. Algumas horas depois, Jonathan bateu à porta dos Johnsons, com uma expressão calma e confiante no rosto. Olá, Angela. Maya. Soube do que aconteceu, e queria oferecer meu apoio. Maya olhou para ele, intrigada com os olhos arregalados. Você vai me ajudar? Perguntou timidamente. Jonathan sorriu suavemente. Sim, Maya. O que você fez foi corajoso e gentil. Mas às vezes a sociedade não vê boas intenções. Vou garantir que ninguém te machuque por suas ações. Angela, aliviada, explicou a situação em detalhes. A visita da polícia, os boatos na vizinhança e as possíveis acusações contra Marcus Lee. Jonathan ouviu atentamente, tomando notas. Tudo que você fez foi legal e moral. Investigaremos as acusações contra Marcus e garantiremos que você e sua filha não sejam injustamente implicados. Naquela mesma noite, Jonathan começou a investigar Marcus Lee. Ele contatou amigos na polícia e em organizações de proteção a moradores de rua, determinado a verificar informações e corrigir erros. Angela sentiu um peso sair de seus ombros. Ela não estava mais sozinha naquela luta. Maya, por sua vez, sentiu uma mistura de esperança e orgulho. Pela primeira vez, ela entendeu que suas ações, por mais simples que fossem, poderiam atrair um apoio inesperado e poderoso. Ela também percebeu que coragem e gentileza poderiam inspirar outras pessoas a agirem por justiça. Naquele dia, um vislumbre de esperança apareceu na conturbada vida cotidiana da família Johnson. Com o apoio de Jonathan, eles estavam prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava e defender a verdade a todo custo. Poucos dias após sua visita, Jonathan Price retornou à casa dos Johnsons, com uma expressão grave, porém determinada. Sentou-se à mesa da cozinha e colocou uma pasta na frente de Angela. Estou investigando Marcus Lee, começou ele. E o que descobri é perturbador. Angela sentiu o coração apertar. O que você encontrou? Perguntou ela, preocupada. Jonathan folheou o arquivo. Marcus foi acusado injustamente diversas vezes. Muitas acusações foram retiradas ou as provas eram insuficientes. Aliás, alguns policiais pareciam estar monitorando desproporcionalmente. Maya, sentada numa cadeira, franziu a testa. Quer dizer, que ele não fez nada? Jonathan assentiu. Exatamente, Maya. Ele foi vítima de repetidas injustiças. E o que você fez, aquele simples ato de lhe dar um sanduíche, chamou a atenção para ele, mas também para a injustiça que ele sofre há anos. Angela respirou fundo. A raiva cresceu dentro dela, misturada à frustração. Então a polícia está interessada na minha filha por causa de um homem que foi maltratado pelo sistema? Jonathan assentiu. Infelizmente sim. Mas há boas notícias. Com as evidências que reuni, podemos mostrar que sua filha não fez nada de errado e que Marcus merece ser defendido. Maya sentiu uma onda de alívio. Ela só queria ajudar alguém, e agora entendia que seu gesto revelava algo muito maior. As falhas do sistema e a necessidade de lutar pela justiça. Angela olhou para a filha com orgulho. Você fez algo lindo, Maya. E agora vamos lutar para garantir que a verdade venha à tona. Naquela noite, a pequena família se sentiu mais forte e unida do que nunca. A coragem e a gentileza de Maya despertaram a consciência de adultos prontos para agir por justiça. Mas eles também sabiam que o caminho seria repleto de obstáculos e que cada passo em direção à verdade seria uma luta contra a injustiça sistêmica. No dia seguinte, Angela e Jonathan foram à delegacia, determinados a confrontar o sargento Daniels e esclarecer as coisas de uma vez por todas.
Maia ficou em casa, ansiosa, mas confiante de que sua mãe e Jonathan a protegeriam. Ao entrar no escritório de Daniels, Angela respirou fundo e declarou com confiança: Sargento Daniels, estou aqui para defender minha filha e esclarecer um mal-entendido. O que ela fez não foi ilegal nem errado. Ela simplesmente deu uma refeição a um homem necessitado. Daniels, surpreso com o tom firme e a determinação na voz de Angela, respondeu hesitante: Senhora, estamos apenas investigando Marcus Lee. Precisamos verificar todos os fatos para nossa investigação. Jonathan interveio calmamente: Entendemos suas obrigações, sargento. Mas está claro que sua investigação não deve ter como alvo uma criança de 11 anos por um ato de bondade. Além disso, aqui estão os documentos e as provas que reuni sobre Marcus Lee, que demonstram que ele foi acusado injustamente em diversas ocasiões. Angela acrescentou com a voz ligeiramente trêmula, mas resoluta: Minha filha não fez nada de errado. E você não pode usar um ato de generosidade para justificar colocá-la sob investigação. Daniels folheou o arquivo com um ar de constrangimento. As evidências eram claras. Marcus Lee fora vítima de repetidas injustiças e não cometera crimes recentes. O foco em Maia não tinha base legal. Por fim, o sargento Daniels olhou para Angela e Jonathan, visivelmente envergonhado. Tudo bem, eu entendo. Vamos encerrar a investigação sobre sua filha. Angela, aliviada, mas ainda firme, respondeu: Obrigada. Mas espero que você também entenda que a injustiça que Marcos sofreu merece sua atenção. Ao sair da delegacia, Angela sentiu um peso enorme sendo tirado de seus ombros. Maia, que os esperava ansiosamente em casa, pulou nos braços da mãe, com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Naquele dia, a verdade começou a triunfar. Mas Angela e Maia sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando: mudar percepções e defender aqueles que, como Marcus Lee, haviam sido marginalizados e julgados injustamente pela sociedade. Poucos dias após o confronto na delegacia, a história de Maia e seu ato de gentileza começaram a se espalhar mais amplamente. Vizinhos que inicialmente cochichavam atrás de portas e esquinas começaram a se abrir e se tornar curiosos. Alguns foram à porta dos Johnsons para expressar seu apoio. Maia, o que você fez foi incrível, disse a senhora Carter, a vizinha idosa que morava do outro lado da rua. Você mostrou que até uma criança pode inspirar outras a fazerem o bem. Jovens da vizinhança também vieram trazer pequenos presentes e palavras de incentivo para Maia. A menina, tocada, entendeu que sua gentileza havia semeado algo positivo ao seu redor. A mídia local noticiou a história. Repórteres entrevistaram Angela e Jonathan, destacando a situação de Marcus Lee e o ato de bravura da menina. As reportagens contaram como um simples sanduíche expôs as injustiças sofridas por um homem acusado injustamente no passado e como uma criança pode mudar percepções, inspirar justiça. Marcus Lee, que até então vivia nas sombras e na solidão das ruas de Chicago, começou a receber ajuda. Organizações de apoio a moradores de rua e moradores gentis o procuravam com comida, agasalhos e conselhos. Ele nunca imaginara que um simples gesto de uma garotinha pudesse atrair tanta gentileza. Angela observava a filha com orgulho e emoção. Veja bem, Maia, disse ela, sua gentileza despertou algo muito maior do que nós. Você tocou corações e inspirou pessoas. Maia sorriu, finalmente entendendo o significado de sua ação. O que ela fizera não fora apenas um ato de doação, mas um exemplo de coragem e bondade em um mundo muitas vezes duro e injusto. Esse apoio crescente fortaleceu sua determinação. Eles continuariam a defender a verdade, ajudar Marcos e mostrar que até mesmo os menores gestos poderiam trazer grandes mudanças na comunidade. O inverno estava chegando ao fim em Chicago, dando lugar a dias ligeiramente mais quentes. No pequeno apartamento dos Johnsons, Maia e sua mãe estavam perto da janela, observando o bairro lentamente ganhar vida após meses de tensão e preocupação. Marcus Lee, agora apoiado pela comunidade e por organizações locais, havia encontrado moradia temporária e um emprego. Ele vinha regularmente agradecer a Angela e Maia pela ajuda e apoio. Para ele, o sanduíche de Maia não só saciou sua fome, como também marcou o início de uma virada em sua vida. Certa noite, enquanto compartilhavam uma refeição simples, mas quentinha, Angela pegou a mão da filha. Maia, você mostrou o que significa ser corajosa e generosa. Mesmo diante do medo e dos boatos, você nunca hesitou em fazer o que era certo. Maia sorriu timidamente. Mas mãe, eu só fiz o que parecia natural. Ajudar alguém. Angela balançou a cabeça. É exatamente isso, querida. Fazer o bem, mesmo quando é difícil, é o que separa os corações corajosos dos demais.
Você inspirou uma comunidade inteira e deu a Marcos uma segunda chance. Você mostrou que a gentileza pode transformar vidas. Maia sentiu uma onda de orgulho e alegria tomar conta dela. Ela entendeu que a verdadeira força não estava no medo ou na força física, mas na coragem de defender as próprias convicções e estender a mão aos outros, mesmo quando ninguém estava olhando. Poucos dias depois, a vizinhança realizou uma pequena reunião para homenagear Maia e apoiar Marcos. Vizinhos, jovens e idosos, se reuniram, aplaudindo a garotinha que havia mudado suas percepções de bondade e esperança. Marcos, emocionado, falou a todos: "O que aquela garotinha fez por mim foi mais do que apenas um sanduíche. Ela me lembrou que mesmo neste mundo cruel, ainda existem pessoas de bom coração. Obrigada, Maia." Maia corou, mas seu sorriso iluminou seu rosto. Ela havia aprendido uma lição valiosa: coragem e gentileza, mesmo em pequena escala, podem trazer grandes mudanças e inspirar vidas. E assim a vida continuou para os Johnsons e para Marcos, mais forte, mais justa e cheia de esperança. Uma lição de coragem que Maia levaria consigo pelo resto da vida e que continuaria a brilhar nos corações daqueles que ela tocou.